nós vamos entender nesse texto, né, buscar entender nesse texto a relação do sofrimento da Igreja de Cristo com o sofrimento do próprio Cristo. Então, como a Igreja de Cristo sofre, isso é bem interessante olharmos esse texto, né, nessa perspectiva. Então, uma coisa importante que eu queria frisar com os irmãos, antes de qualquer passo que nós viemos a dar na análise desse texto, né? A primeira coisa é que nós, de modo inequívoco, não é? Inequívoco, nós devemos ser capazes de julgar aquilo que é melhor. Julgar aquilo que é melhor. Veja, e o melhor nem sempre é aquilo que meramente os meus olhos veem, mas eu preciso saber o que de fato é melhor, não é? Então, Moisés, no texto aqui, diz: considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas, não é, do que os tesouros do Egito. Ora, ele fez uma escolha muito interessante aqui, que é isso que a gente tem que analisar. Ele preferiu o opróbrio de Cristo. O opróbrio de Cristo mais do que as riquezas e os tesouros do Egito que ele ali habitava, não é? Então, como é que eu sou capaz? Esse é o grande ponto. Como é que eu vou julgar isso? Como é que eu vou descrever isso? Eu preciso, então, adentrar as Escrituras para compreender exatamente esse tópico, irmãos, né? Primeira coisa que eu queria destacar aqui com os irmãos, né? Veja que Deus fez uma promessa de abençoar aqueles que sofrem por causa de Cristo. Então, se você, por exemplo, for lá para o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, Mateus capítulo 5, verso 11, você vai perceber na bem-aventurança, né? Especialmente o verso 11, dizendo assim: olha, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram. Veja que coisa interessante, irmãos. Assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. O texto, então, descreve isso, não é? O apóstolo Pedro, na primeira carta, no capítulo 4, se você der uma olhada lá, 1 Pedro 4,14, você vai perceber a mesma verdade. Veja o que diz o apóstolo Pedro no verso 14 do capítulo 4. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Ora, nós temos uma convicção, não é? Deus fez uma promessa de abençoar aqueles que sofrem por causa do seu nome, não é? Aqueles que sofrem por causa do seu nome. E aqui nós podemos perceber, irmãos, do que consiste essa bênção. Se você for lá para Mateus de novo, no capítulo 9, verso 19, Mateus capítulo 9, verso 19, diz assim a palavra de Deus, irmãos. Mateus, deixa eu ver aqui, se eu vi errado. Mateus 19, 29, desculpa, irmãos. Mateus 19, verso 29. O texto diz assim: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Você percebe aqui que há uma promessa muito clara, não é? De que existem algumas coisas que você vai perder e que isso precisa ser uma escolha sua. Você precisa entender que o que você não pode perder é aquilo que foi a promessa de Deus, ou aquilo que é de fato a promessa do próprio Deus sobre o seu povo. Eu acho que esse é o grande elemento aqui que podemos assim destacar, não é? Lembre-se disso, irmãos, nesse mesmo ponto, não é?
Preste atenção, o amor de Deus em Cristo, com outras graças espirituais, estará em todo aquele que sofrer por causa do nome de Cristo, e estará da seguinte maneira, como uma fonte viva que flui para a vida eterna. Quando todas as cisternas dos prazeres do mundo e dos tesouros secarem, nós estaremos submetidos à fonte que não cessa de jorrar. Entenda, as cisternas, elas podem ficar rotas, mas uma fonte de água viva, ela nunca deixa de fluir água, como o texto, como a Escritura claramente nos ensina. O apóstolo Paulo chega a dizer, imagina, no meio da pressão e do sofrimento que ele passava por causa do Evangelho de Cristo, ele consolava o próprio coração com a expectativa que Moisés também tinha. Como é que ele fazia? Veja lá, na segunda carta aos Coríntios, por favor, irmãos, capítulo 4, verso 17. Dê uma olhada lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 17. O apóstolo Paulo diz assim, irmãos, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. E aqui é importante, se você for capaz de comparar essas coisas, não é? E veja o que ele descreve, leve e momentânea. Então, veja, o ponto aqui é, esse sofrimento, por causa do nome de Cristo, por causa da verdade, ele é temporário, ele é rápido, ele é passageiro, e nós vamos herdar aquilo que é eterno, como diz o próprio Senhor na sua palavra. Isso é o conforto que Paulo encontrava no meio dessa condição. A segunda coisa que a gente pode já inferir desse texto de Hebreus 11, 26, irmãos, é que pelo fato dessa aflição por causa do nome de Cristo, isto é, sofrer por causa do nome de Cristo, nós estamos literalmente, nós estamos sendo feitos à semelhança de Cristo na sua humildade, para que possamos também ser como Ele na glória. Veja, nós estamos nos conformando a Ele no sofrimento e na humildade, para que possamos ser como Ele em glória. Exatamente o mesmo princípio que a Escritura vai nos dizer. E eu citei aqui o texto de segunda carta aos Coríntios, mas se você for para 2 Timóteo, capítulo 2, dá uma olhada, por favor, nesse texto. 2 Timóteo 2, verso 11 e 12, o apóstolo Paulo diz assim, irmãos, fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Veja a linguagem. Se já morremos com ele, viveremos com ele. Se perseveramos também com ele, se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Ele também por sua vez nos negará. Se morremos com ele, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Essa segurança, irmãos, nenhuma riqueza do mundo pode dar, nenhum prazer do mundo pode conceder. Portanto, nós devemos, com toda firmeza, com todo entusiasmo, encorajamento, dizer que sofrer o opróbrio em nome de Cristo, sofrer por causa de Cristo, é a maior riqueza, e a maior riqueza do que qualquer tesouro de um reino nessa terra. Sofrer por causa de Cristo é o maior tesouro que nós temos do que qualquer riqueza que possamos adquirir nesta terra. O terceiro ponto que a gente pode implicar desse verso 26 do capítulo 11 de Hebreus, irmãos, é que sofrer por causa de Cristo é literalmente um sinal do amor especial de Deus por nós. Engraçado, o sofrimento normalmente, a pessoa pensa que Deus nos abandonou. Sofrer por causa de Cristo é um sinal desse amor de Deus por nós.
Se você tiver aí o ânimo de abrir comigo o texto mais uma vez, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 29, o apóstolo Paulo diz assim, Filipenses 1, 29, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Veja que coisa, veja que a palavra graça aqui, ela se dá tanto para crer quanto para padecer. Recebestes, porque foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. De crerdes nele. Veja só, irmãos, dessa maneira, se sofremos por Cristo, nós temos uma promessa de bênção, né? E que promessa é essa, irmãos? Nós seremos conformados a Cristo. Então, o que é exatamente o sofrimento por causa de Cristo? É um sinal desse amor especial de Deus. Porque se sofremos com Ele, é porque reinaremos com Ele, é porque viveremos com Ele. Esse é um sinal que Ele deu à sua própria igreja. As suas aflições por Cristo, elas devem ser estimadas acima dos tesouros de qualquer reino nesse mundo, de qualquer reino desse mundo. Lembra, irmãos, do que aconteceu com os apóstolos, lá em Atos capítulo 5. Eles foram punidos por causa do Evangelho, foram trazidos diante do Sinédrio por causa do Evangelho, foram, muitos deles, açoitados por causa do Evangelho, e quando eles saem da presença deles, ele diz assim, Atos 5, 41, saindo da presença desses homens, eles se alegraram de que eles foram contados como alguém digno de passar por aflições por causa do nome de Cristo. Veja que coisa, aquilo que Jesus disse lá em Mateus 5, alegrai-vos, regozijai-vos, eles creram verdadeiramente nisso. Eles saíram dizendo, Deus nos achou digno de sofrermos por causa do seu nome. Né? Que coisa, irmãos, o apóstolo Paulo chega a dizer lá em Gálatas 6,17, dizendo, eu carrego no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Eu carrego no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Quantas lições a gente pode, dessa primeira parte, extrair para a nossa vida, irmãos? Quantas lições, não é? Veja, muito entre nós que chegam a ouvir a palavra de Deus, chegam até a prestar atenção naquilo que está sendo anunciado e proclamado. Mas existem muitos que fazem chacota da religião e do Evangelho de Cristo e daqueles que propagam o Evangelho. Eles escutam e fazem piada e chacota com a mensagem do Evangelho. Aprenda uma coisa, irmãos, né? Não fique desencorajado por aqueles que fazem chacota da religião que você vive e que você crê. Não fique desencorajado. Você deve, na realidade, irmãos, veja, o que você deve cuidar é para que você não dê motivos para que eles façam chacota do Evangelho, com a sua vida, com o seu pecado, com a sua falta de temor do Senhor. Mas se é por causa de Cristo, se é o verdadeiro Evangelho que você busca e anda, e eles fazem chacota disso, lembre-se disso. Eles estão, na realidade, se levantando contra o próprio Cristo. E você vai dizer, que honra sofrer por causa do Evangelho de Cristo. Não é, irmãos, um masoquismo de ter prazer em sofrer,
mas a esperança que está envolvida nisso. Porque se sofremos com Ele viveremos na glória. Essa é a lógica. Então, se Ele me achou digno de sofrer por causa do Evangelho, logo, isso deve ser motivo de honra para mim. Sofrer aflição por causa de Cristo é a maior honra, é a maior riqueza do que qualquer tesouro de qualquer reino nessa vida. Segunda lição que a gente pode aprender, nós devemos aqui aprender, irmãos, acerca da instrução para o futuro. Mas tem uma instrução para o futuro, não é? Perceba que, lembre-se que nós temos aqui, irmãos, um tempo longo através da bondade de Deus, do cuidado do Senhor, de usufruir de paz, de riqueza no meio do Evangelho de Cristo. Lembre-se disso. Aqui, às vezes a gente diz assim, nós estamos vivendo muito bem, a minha vida está muito boa, eu estou vivendo uma vida de paz e tranquilidade. Lembre-se de uma coisa, irmãos, isso vai ter um fim. Não é isso que vai acontecer com a sua vida todo o tempo. Não é esse, você não deve esperar viver essa glória aqui na terra. Não vai ser esse o caminho. Eles não vão durar para sempre aqui. O povo de Deus deve passar pela fornalha de fogo ardente. E quando isso vier sobre nós, como nós poderemos suportar isso, irmãos? Aprendendo isso, literalmente. Aprendendo a julgar qual é a maior honra e a maior riqueza que eu tenho, além de desejar viver um bem-estar nessa terra. A honra e a alegria de estar com o Senhor. Aquele que tem essa mente, esse coração, nunca temerá aflição, nem mesmo o sofrimento por causa do nome de Cristo. Eu devo me alegrar e triunfar diante dessas questões. No mesmo texto de Hebreus 11, volte comigo lá no verso 26, ele diz: porquanto considerou o opróbrio de Cristo, veja, o opróbrio de Cristo, irmãos, ele diz, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. O opróbrio, ele estimou o opróbrio de Cristo. Preste atenção que aqui tem um detalhe importantíssimo. Aqui ele está descrevendo o opróbrio da igreja de Deus e do povo. Sabe como ele descreve o opróbrio de Cristo? Perceba, quem está sofrendo é o povo no Egito. Moisés está com o povo no Egito. Mas aí ele fala que esse sofrimento é o opróbrio de Cristo. Você percebe a relação que ele vai fazer imediata entre o povo de Deus e Cristo. É essa a linguagem que o texto escreve. O povo de Deus no Egito estavam sobrecarregados, irmãos, do opróbrio, e eles viviam assim. E Cristo, veja só, ele vai contar, ele vai refletir no sofrimento do seu povo, e o Espírito Santo vai chamar assim, opróbrio de Cristo. Ele vai descrever. Veja o que o Espírito Santo vai fazer, irmãos. Ele vai olhar para o sofrimento do povo e vai dizer o opróbrio de Cristo, do Evangelho de Cristo, da pessoa de Cristo. Nós aprendemos aqui, irmãos, que Cristo vai estimar o opróbrio e a aflição da sua igreja como sendo sua própria aflição. Esse é um texto claro, lembre-se das palavras de Atos no capítulo 9, verso 24, quando Saulo foi redimido pelo Senhor, Jesus Cristo apareceu a ele no céu dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele perseguia a igreja de Cristo e Jesus disse: você me persegue, você persegue a mim. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, mais uma vez, por favor, no capítulo 4, verso 10,
Preste atenção nas palavras do apóstolo Paulo, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também sua vida se manifeste em nosso corpo. Então, a gente é o sofrer de Jesus, veja, o morrer de Jesus. Que linguagem interessante. E novamente, você vai lá para Gálatas 6:17, ele diz: quanto ao mais, irmãos, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Veja, ele está cheio de chicotadas no corpo, e ele descreve, sabe o que é isso? As marcas de Jesus. As marcas de Jesus. O opróbrio de Cristo é o que ele está descrevendo. Se você sofre por causa de Cristo, esse é o sofrimento de Cristo. Essa relação é gloriosa, irmãos. Então nós temos alguns princípios tão interessantes para nós aqui, né? Nós vamos aprender que Cristo tem um cuidado especial por sua igreja e pelos seus filhos, a ponto dele julgar a aflição dos seus filhos como a sua própria aflição, o seu próprio sofrimento. Segundo, aqui existe um conforto especial para os filhos de Deus que estão e vivem e passam pela aflição. A sua aflição não é sua apenas, mas também de Cristo. O seu sofrimento não é seu apenas, é o sofrimento de Cristo. Ele é o nosso companheiro no sofrimento. Daí Isaías vai dizer, ele é experimentado em dores, ele sabe o que é sofrer. Parece estranho isso, mas é a mais gloriosa verdade, irmãos. Cristo coloca tudo sobre os seus ombros. Ele pega os seus ombros e as nossas aflições Ele coloca sobre si. Nós nunca sofremos sozinhos. Que glória essa verdade. E que conforto nós temos no Senhor. Embora você não seja capaz de suportar isso, você confia inequivocamente que Cristo levará por você e te dará força para obter a vitória no meio da sua aflição. Terceiro princípio que a gente pode ainda aprender, irmãos, se as aflições de um cristão, não é, são as aflições de Cristo, se as aflições de um cristão são as aflições de Cristo, então é um pecado terrível ou é terrível, posso dizer, para qualquer homem fazer chacota do seu irmão no que diz respeito à sua profissão e à sua religião. Que coisa terrível. Você fazer chacota de um irmão que está em Cristo Jesus e que está sofrendo, e você faz chacota dele, porque você está fazendo chacota de Cristo, que leva sobre si as nossas dores. Esse opróbrio que é lançado sobre um cristão, irmãos, é lançado sobre Cristo, e Cristo toma isso como tendo sido feito contra Ele mesmo. Contra Ele mesmo. As feridas, veja, o perseguidor, ele fere Cristo Jesus através dos lados de um pobre cristão. Fazer isso é algo terrível. É algo terrível. O texto de Jó, no capítulo 9, verso 4, diz assim: ele é sábio de coração e grande em poder. Quem porfiou com ele e teve paz? Quem o desafiou e teve paz? Novamente, olhando para o nosso texto de Hebreus 11,
As aflições dos israelitas são aqui ditas, irmãos, como sendo o sofrimento de fato de Cristo. E aqui nós vamos aprender outra coisa impressionante, né? Cristo veio muitos séculos depois desse texto da história do cativeiro egípcio. Muito tempo depois. Entretanto, os israelitas conheciam acerca de Cristo. E não apenas isso, porque se eles não conhecessem, como que eles poderiam sofrer em Cristo? Como é que eles poderiam contar o sofrimento deles como sendo o opróbrio de Cristo? Como poderia isso? Aí você imagina, irmãos, a glória dessa verdade. Porque muitos acreditam que os homens são salvos antes de Cristo, sendo praticantes da sua própria religião, em qualquer época. A ponto de muita gente acreditar, mesmo depois de Cristo, se você é sincero praticante da sua própria religião, você também está salvo. Isso é uma loucura, né? Muitos acreditam nisso quando extraem essas verdades, ou melhor, esses erros praticados pelos próprios judeus. Não é? Como, irmãos? Eles tinham conhecimento das cerimônias externas e eram salvos, eles dizem. Ora, eles não conheciam a Cristo. Você imagina quando alguém se atreve a dizer que Cristo não era conhecido no Antigo Testamento a ponto de redimir, então as pessoas vão dizer que elas eram salvas com base em quê? Com base na sinceridade da religião do Antigo Testamento. Mas esse entendimento é desaprovado pelo texto. Os judeus conheciam Cristo e professavam o nome dele. Ou então, irmãos, eles nunca poderiam sofrer em Cristo, nem Cristo sofrer com eles. Como o texto de Hebreus 11, claramente no verso 26, nos ensina. Eles foram salvos por Cristo, e não pela sua própria obediência, não por obediência externa, cerimoniais, mas por Cristo, e dessa maneira a razão que moveu Moisés a fazer essa escolha foi com base nesse conhecimento. Ele disse, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. O opróbrio de Cristo, maior riqueza do que o opróbrio do Egito. E no fim do verso é adicionada a razão, irmãos. Que razão é essa que é uma recompensa? Veja o que o verso 26 diz. Porque contemplava o galardão. E aqui começa, então, um embate teológico sem fim. Nós não vamos entrar nisso, porque não é tão necessário nesse momento. Mas veja, irmãos, vamos só pensar um pouco. Se o opróbrio é de Cristo, sendo o opróbrio deles, como o galardão que eles terão é galardão deles, não de Cristo? Tudo que eles têm em Cristo. Não é o que eles receberão por mérito, ou porque eles são competentes para fazê-lo. Não, é por Cristo. Eles receberam a graça de crer e a graça de sofrer por causa dele. E Cristo levou sobre si as enfermidades dele. Não é? Isso é a beleza do texto. Por exemplo, no texto de Hebreus, no capítulo 10, verso 34, diz assim, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Aqui o ponto é, eles têm consciência do que eles têm em Cristo, e é por isso que eles não tiveram problema de perder, de ver o que eles tinham sendo arrancado das mãos deles. O espólio. Tudo que eles tinham foi visto assim.
Que coisa impressionante ainda, se você olhar com cuidado em Hebreus 12, e veja como é Cristo e não tem outro padrão. Hebreus, se eu me basear em Hebreus, nesse princípio não tem erro. Hebreus 12, 1 em diante diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Agora veja o verso seguinte: olhando para quem? Firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, veja, o que é que ele receberia, irmãos? O que é que ele receberia ao adentrar os céus? O que é que ele ganharia a fazer isso? Ele suportou a cruz sabendo o que ele receberia, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Ora, se nós sofremos em Cristo, se esse é o opróbrio de Cristo, logo o que nós fazemos é baseado nele. Ele não é apenas o meu exemplo, ele é aquele que me fez e me dá poder para escolher corretamente aquilo que meus olhos não conseguem enxergar, a certeza da vida eterna. Que bênção podermos refletir sobre tudo isso, irmãos, que bênção podermos pensar nisso. Eu queria só dizer para vocês aqui últimos pontos, e eu encerro pensando nesse princípio. Pense na consideração dessa recompensa da vida eterna que nos foi dada através de Cristo para aqueles que sofrem por amor do Evangelho, por amor de Cristo. Esses devem ser pacientes em toda aflição, eles devem enfrentar isso com graça no meio de tudo isso. Você já parou para pensar o que é que o homem natural faz, irmãos, para ter uma boa recompensa? Olhe para as pessoas que gostam de corrida e se tornam corredores ou amadores ou profissionais. O quanto que eles colocam em risco, em jogo, para alcançar o objetivo dele. Eles dormem mais cedo do que qualquer pessoa. Eles cuidam da sua própria alimentação. Eles fazem aquilo que é requerido pelos profissionais que ajudam. Para quê? Ele está em busca de uma recompensa. Se eles fazem isso, imagina sabermos o que nós temos em Cristo. Veja, e não é algo vazio. Cristo está sentado à destra do Pai. Ele venceu toda a dor e sofrimento. Nós temos essa segurança nele. Outro ponto importante que eu queria frisar, irmãos, penúltimo ponto. A vida eterna é uma recompensa, isto é, como nós vimos como recompensa, não no sentido meritório, mas no sentido de que, estando em Cristo, eu sofro com Ele, e em Cristo eu recebo a promessa que Cristo mesmo já conquistou. Veja que coisa interessante ver, irmãos, que como é terrível pensar na vida de alguém que gasta todo o seu tempo buscando o lucro e os prazeres desse mundo, que vive a sua vida para esse fim. Esses estão correndo como quem vai viver no inferno, se o fôlego da alma deles é a glória e a riqueza dessa terra. Como eles se articulam para ganhar tanto e como eles não se articulam pensando naquilo que eles têm na eternidade. Terceiro e último, quando consideramos essa recompensa, irmãos, isso deve alegrar e animar o coração dos filhos de Deus, para que sejamos diligentes
em toda a prática da piedade. Em toda a prática da piedade. Para que isso possa ser visto no curso da nossa vida. Para que quando nós morrermos, irmãos, quando estivermos fechando os nossos olhos, nós temos uma única convicção de que encontraremos o Senhor e viveremos na glória com Ele por toda a eternidade. Enquanto eu viver, enquanto você viver, você deve diligentemente fazer o que Deus te mandou fazer, na expectativa de viver aquilo que Ele já conquistou, a glória. O sofrimento, a leve e momentânea tribulação que vivemos aqui não se compara com a glória que há de se manifestar, irmãos, em Cristo. Não se compara. E aí a gente encerra só lendo o verso de novo. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão, porque aguardava, olhava, esperava o galardão. Um tesouro maior do que qualquer outro. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, nós te exaltamos e bendizemos o teu nome pela bênção de podermos meditar na tua palavra e refletirmos no teu evangelho. Ó, enche a nossa alma da verdadeira esperança, Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor, a vivermos uma vida piedosa e santa, para que a nossa vida seja uma declaração de que riqueza, qual riqueza nós buscamos e almejamos. Não a desse mundo, mas a do mundo vindouro, por causa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó, abençoa a tua igreja, desperta o teu povo, ajuda a tua igreja, Senhor, socorre-nos. É a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém.